Seja bem-vindo novamente a mais um bloco aqui do nosso programa, do 11 Jardas, programa de número 10 dessa temporada de 2016. O papo agora é a 5ª Supercopa São Paulo de futebol americano, organizado pela Federação de Futebol Americano de São Paulo, a FEFASP, e teve rodada neste final de semana. Vamos saber como foram os resultados aí. Em Votuporanga, o Mohawks recebeu o Jabuticabal Defenders e acabou perdendo aí dentro de casa. O Defenders venceu por 26-24. Rio Preto Vailers venceu bem o Araçatuba Touros pela tarde, também lá em Votuporanga, 30-0. Na Conferência Metropolitana, também domingo, mais em Jundiaí, o Sorocaba Vipers venceu o Limeira Tomahawk por 13-6 e o Paulista Ocelotes derrotou o time de desenvolvimento do São Paulo Storm, né? Lembrando que o Storm também entrou em campo no mesmo dia, só que pela SPFL. Então, na SPFL estava a equipe principal e na FEFASP estava a equipe de desenvolvimento, que acabou sendo derrotada aí por 43-6. E desses jogos aí que aconteceram, nós temos as imagens de como foi a vitória do Sorocaba Vipers em cima do Limeira Tomahawk na sua tela. Quem saiu na frente foi o Limeira Tomahawk aí na base da força, abriu o placar 6-0. Tentaram a conversão de 2 pontos, mas sem a conexão do passe ali, então 6-0 mesmo. Aí o Vipers empatou aí com Rodolfo Belato, tight end, num passe recebendo já na endzone. E a tentativa do chute, rapaz, tentou meter por debaixo da barreira, depois até carrinho ali, o kicker do Vipers, nada feito. E a virada veio nessa corrida aí, esse touchdown terrestre de Caio Henrique, running back, virando o jogo 12-6 para o Vipers. E agora sim, a conversão de 1 ponto foi certinha aí, o chute tá lá dentro, 13-6 placar final. Partiu agora a classificação Supercopa São Paulo, 5ª edição. Vamos para a classificação da 5ª Supercopa São Paulo, começando pela Conferência Interior, que tem aí as duas divisões, a Leste e a Oeste. Começando pela Leste, o Jabuticabal Defenders se classificou aí para os playoffs, já se garantiu, e na primeira colocação ainda da divisão Leste com uma campanha de 4-1, 4 vitórias, 1 derrota. Aí a segunda vaga dessa divisão vai ficar entre o Mohawks ou Alligators, que vão se enfrentar na última rodada. Então quem vencer vai ficar com a vaga entre Mohawks e Alligators. Na divisão Oeste, aí a disputa é mais complicada, tá mais acirrada, as equipes aí brigando jogo a jogo. Rio Preto Vailers é o líder por enquanto, com uma campanha de 3-1. O Campo Grande Grave Diggers está invicto com uma campanha de 3-0, mas com saldo menor que o Vailers, e as equipes ainda não se enfrentaram. O último jogo do Vailers vai ser contra o Grave Diggers, e o Touros está com uma campanha de 2-2, mas ainda não jogou contra o Grave Diggers, então as coisas ainda podem mudar nessa divisão. Independente das duas equipes que se classificarem aí na divisão Oeste, o terceiro colocado dessa divisão com certeza terá uma campanha melhor do que o segundo colocado da divisão Leste, né? Aí dentro da Conferência Interior. Na Conferência Metropolitana, Divisão Norte e Divisão Sul, começando pela Norte, o Sorocaba Vipers também está com uma vida bem encaminhada aí na Divisão Norte, é o líder com 2 vitórias, 2 derrotas, ainda vai jogar contra o Lizards, que é a equipe que menos jogou dentro dessa divisão, né? Fez apenas 2 partidas, teve jogo contra o Storm adiado e também ainda vai jogar contra o Vipers e contra o Tomahawk, e o Limeira Tomahawk, que só joga contra o Lizards agora, e a única chance de classificação da equipe de Limeira é derrotando o Lizards e torcendo contra a equipe de Leme, né, para que ela perca os seus outros jogos também. Na divisão Sul, Paulista Ocelotes, líder absoluto, 4 vitórias e nenhuma derrota, ainda joga contra o Underdogs Futebol. O São Paulo Storm, uma campanha de 2-1, joga contra o Underdogs e também contra o Lizards, o jogo que foi adiado, e o Underdogs ainda enfrenta o Ocelotes e o São Paulo Storm. Agora, Campeonato Mineiro de Futebol Americano, a rodada decisiva, semifinal, aconteceu neste final de semana. 2 jogos, óbvio, né? Se é semifinal,
os 2 jogos no sábado, vamos ver os resultados aí. Em Belo Horizonte, o Minas Locomotivas venceu por 49-3 o Uberlândia Lobos, uma vitória tranquila do Minas Locomotivas. E em Pouso Alegre, os Gladiadores receberam no Manduzão a equipe do Jet Eagles, um jogo bem disputado. O Pouso Alegre Gladiadores teve a chance de empatar ali no finalzinho da partida, né? E até de repente virar o jogo, acabou não conseguindo. Então foi eliminado os donos da casa por 12-6, vitória do Jet Eagles. Portanto, a final do Campeonato Mineiro de Futebol Americano, terceira edição do Campeonato Mineiro, acontecerá entre Minas Locomotivas e Jet Eagles no sábado 28 de maio, o local ainda a definir. Ainda não foi definido aí o local da final, mas né, a intenção é que aconteça novamente, aí, assim como na abertura, né, do campeonato, que o jogo da final aconteça na Arena Independência, lá o estádio do América Mineiro, em Belo Horizonte, para receber aí esse grande jogo entre Minas Locomotiva e Jet Eagles. Minas Locomotiva, bicampeão mineiro, e o Jet Eagles, que foi campeão da Copa América, realizada no começo deste ano lá no México. Mudando a chavinha agora para o Flag Football, 8x8 masculino, Campeonato Paulista da APFA, teve rodada pela Conferência Caipira. Vamos conferir os resultados. Os 3 jogos dessa rodada 11 aconteceram em São Carlos, interior de São Paulo. O Salto Blackbirds venceu o Facense Caipira Ous por 33-12. Já o Avaré Scorpions, atual campeão paulista de flag da PFA, venceu o Calangos Montemor por 38-6. E o São Carlos Bulldogs, os donos da casa, que recebeu toda a galera aí, acabou perdendo para o Barretos Bulls por 8-2. E indo direto para a classificação aí da Conferência Caipira, Barretos Bulls é o líder da Divisão Norte, o Avaré Scorpions é o líder da Divisão Oeste, o Blackbirds, líder da Divisão Sul, e o Weavers, líder da Divisão Leste. Aí também se classificam para os playoffs as 4 melhores campanhas, fora os campeões de cada divisão. No caso, por enquanto, aí a Unicamp e Eucaliptus, o Guaçu Snakes River, o Lençóis Paulista Raiders e o Arara Steelhawks. Aí depois vem aí o Bulldogs, o Superchargers, Caipira Owls, Kenny Cutters, Calangos, Ducks e Westerns aí na lanterna da Conferência Caipira por enquanto. E também começou neste final de semana o Campeonato Paulista de Flag 5x5 feminino da FEFASP, terceira edição. Aconteceram jogos lá em Piracicaba, uma rodada com vários jogos, né? O mesmo time jogando mais de uma vez. Foi o dia todo aí, a tarde toda, manhã, tarde, os jogos em Piracicaba. E a gente vai conferir os resultados agora. Tá aí, uma cacetada de jogos do flag feminino. O Kenny Cutters recebeu aí a galera lá em Piracicaba e perdeu no primeiro jogo aí contra o Rainbow, time do Rio de Janeiro, 6-12, ou melhor, 12-6, né, pro Rainbow. O Campo Grande Cobras venceu com tranquilidade o Sorocaba Vipers, 56-0. Aí o Rainbow depois entrou em campo novamente e venceu o Cronos Football, que é aqui da capital, 12-6. Kenny Cutters, as donas da casa, acabaram perdendo também para o Campo Grande Cobras, 40-0. E o Rainbow venceu sua terceira partida agora contra o Sorocaba Vipers, 37-0. Assim como o Campo Grande Cobras também chegou à sua terceira vitória, mas contra o Cronos, 13-0. É uma rodada extensa, até porque, né, tem 2 times aí de fora do estado de São Paulo, né, 2 estrangeiros, né, o Campo Grande Cobras, o Mato Grosso do Sul, e também o Rainbow, que é um time formado aí por umas meninas do Rio de Janeiro, parece que tem umas meninas de Brasília também. Então é uma mistura aí, um catadão, vamos dizer assim, né, um time de amigas aí disputando o Campeonato Paulista. Então por questões de logística também é melhor, né, a equipe vir para São Paulo, já faz logo 3 jogos aí, que foi no caso do Rainbow e do Cobras, né, e já mata essa fatura de vez para não ter que ficar viajando, né, final de semana sim, final de semana não, enfim, porque também, senão não dá. E além dessas 5 equipes que participaram da primeira rodada em Piracicaba, São Paulo Storm e Underdogs Futebol também estão na competição. Vamos conferir como está a classificação
por enquanto. Na classificação, o Campo Grande Cobras do Mato Grosso do Sul é o líder aí com as 3 vitórias conquistadas no final de semana, não sofreu nenhum pontos, hein? Um saldo de 109 positivo. O Rainbow do Rio de Janeiro também 3 vitórias, invicto, mas aí já fez um saldo menor em relação ao Cobras. Então as duas equipes de fora de São Paulo mandaram muito bem nessa primeira rodada. Storm e Underdogs ainda não estrearam na competição, lembrando que o Storm é o atual campeão do Campeonato Paulista de Flag da FEFASP, e o Cronos vem em quinto, Piracicaba Cane Canthers em sexto e o Sorocaba Vipers em sétimo. As 4 melhores equipes após o término da temporada regular farão a semifinal da competição. Mais um bloco que chega ao fim do nosso programa, mas ainda tem o terceiro, último e derradeiro bloco, então eu peço que você continue conosco aqui na TV Cidade ou que você acesse aí o próximo vídeo, clique no próximo vídeo no YouTube. Daqui a pouquinho, então, estamos de volta, só depende de você.